Salve, salve, fera! Bem-vindo ao nosso vídeo, nosso conteúdo, a nossa aula da Semana do Técnico Rigol, fera! Me chamo Thiago Nerd e estou aqui para trazer para vocês soluções rápidas e efetivas utilizando as ferramentas da Rigol. E é claro que eu uso aqui dois osciloscópios, né? Eu tenho um osciloscópio da série 5000, tenho um da série 900, utilizo fonte de bancada e multímetro. Claro, trazer facilidade, precisão nas análises para eu poder ter certeza do que eu estou fazendo e parar de tentar a sorte trocando componentes aí de forma aleatória. Mesmo sendo às vezes uma falha crônica, nem sempre o problema ocasionado vai ser o mesmo. Então preciso trabalhar com certezas para poder dar um tiro certeiro nos reparos, e é isso que eu vou trazer aqui para vocês nesse conteúdo de hoje. Belezinha? Então, sem muita enrolação, a gente vai trazer o conteúdo para vocês. E lembrando que vai rolar a semana Black Rigol, tá? Não fica de fora, que vai ter uma promoção imperdível, mas é só para você que está assistindo aqui esse conteúdo. Então, uma semana recheada aí de promoção para trazer essas ferramentas de ponta para a tua bancada, fera. Independente se você trabalha com iPhone, se você trabalha com Android, Starlink, fonte chaveada, TV, enfim, o mundo da eletrônica é praticamente igual. Claro, cada um vai se especializando na sua área, mas as ferramentas de análise e medição é a mesma, tá? Igual aqui na veia, fera. Então vamos aqui para a aula, vamos aqui para o conteúdo. Deixa eu trazer para vocês aqui o que eu preparei aqui nessa semana para a gente ver, né? Na nossa aula aqui. Deu entrada hoje esse iPhone 14 Pro Max, né? Essa aqui é uma tela de teste que a gente está utilizando, uma tela de excelente qualidade. Na tela original do meu cliente, que veio a quebrar também, tá falhando, né? O cliente diz que tá quebrada e essas placas aqui eu recebo de forma de assistências técnicas terceirizadas, né? Então aqui é um serviço terceirizado e acabou ficando a tela por lá mesmo, e eu tenho minhas telas aqui para executar os testes. Belezinha? Então, o que aconteceu com esse telefone aqui, galera? O cliente falou, né, o lojista falou para mim que o cliente relatou que estava utilizando o aparelho, botou para carregar, no outro dia, quando ele foi pegar o aparelho, estava sem funcionar o touch. Belezinha. Então, colocamos aí uma tela lá que ele colocou paralela, acabou tentando assim algumas vezes, tanto que ficou preso aqui, e falou para mim que não funcionava às vezes o touch, dependendo da tela que ele colocava, e outras telas não. Mas enfim, né? Então a gente vai estar trabalhando aqui tentando trazer soluções, ó. Então, tela apagada, eu tento dar o toque na tela para poder acender novamente, nada da tela acender. Então, nessa minha tela realmente não funcionou o touch. Só de eu piscar aqui na tela deveria acender, né? Tá. Cliquei aqui em emergência e nada. Então, tela conectada, mesmo assim não funciona. Deixa eu desligar aqui. E vou estar trazendo aqui para vocês agora uma placa minha, sucata, espelho, que eu vou estar utilizando para poder fazer os processos de comparação para saber se a gente vai ter solução para esse aparelho, analisando, medindo e trazendo de uma forma eficiente, tá? Só vou mostrar para vocês aqui o aparelho funcionando, tá? Eu vou dar um power aqui, vou até mudar aqui para minha fonte, tá? Tô aqui com o meu iPower, tirei aqui o power, pulso de boot normal, a gente vai acabar desconsiderando esse último número. Geralmente as fontes da maioria dos técnicos que trabalham com 4 dígitos, essa aqui acaba tendo um dígito a mais para análise, tá? Aparelho ligando normal, tela acesa, tá? Aparelho funcionando, touch. Essa aqui é minha placa espelho comparadora que eu vou estar trazendo para vocês aqui o resultado. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês utilizando agora a fonte da Rigol, tá? De forma eficiente. Só um pequeno teste aqui para poder a gente começar a entender a falha desse aparelho, tá? Vamos falando para vocês, desconsidera esse consumo, é o consumo do meu iPower. Se eu der um pulso de boot, só clicar aqui no Power, olha o comportamento desse aparelho, ele já passa a inicializar em 170 mais ou menos, tá? Mais uma vez, deixa eu preparar aqui, 160, 170 de forma inicial. Isso aí a gente chama de pulso de boot alterado. Então a gente já tem um primeiro fator para a gente analisar, para entender por que está falhando o touch dessa forma. Então, de forma inicial, a gente começou a ver que no processo do power, o meu telefone não está normal. De comparação do outro, está dando valor alterado. Então, isso já é um índice para a gente começar a entender a falha desse aparelho, né? Meu cliente é lojista, não pega tanta informação do meu cliente, do cliente final dele,
e acabamos a gente ficando sem algumas informações. Fiz umas perguntas, mas como eu tenho que trazer esse conteúdo para vocês, bora executar aqui os testes e analisar de uma forma eficiente. Perdão. De praxe, galera, a gente pega muito aparelho aqui. Então a gente tem uma certa experiência de análise diagnóstica, mas aqui a gente não trabalha tentando a sorte, né? Só abrindo, separando placa, trocando componente. Ah, vamos ver se vai dar certo. Não, a gente sempre trabalha analisando, beleza? Então vou trazer aqui para vocês algumas informações que a gente precisa analisar desses aparelhos, tá? Vou trazer para vocês aqui um software de mapeamento. Nesse presente momento a gente só tem poucas informações, mas a gente tem um conhecimento técnico específico para poder estar trabalhando. Aqui no BIPMAT a gente tem a foto da placa com o nome das siglas e muitas informações, e aqui do lado, no esquemático aqui, ó, a gente só tem poucas informações. A gente sabe que o aparelho está com falha de touch, né? A gente fazendo umas análises aqui, a gente tem muitas informações para poder analisar. Primeiro, a gente pode estar utilizando a condição reversa para analisar ponto por ponto como esse. Belezinha? Então, a gente pode ter outros pontos que a gente pode estar analisando, como as tensões. Cara, mas a gente precisa, às vezes, poupar tempo, né? Então, nós técnicos acabamos, às vezes, passando horas e horas fazendo análise de uma placa para poder chegar no resultado positivo. Mas quando a gente começa a utilizar ferramentas de precisão e conhecimento técnico específico, a gente consegue analisar uma falha muito mais rápida. E é justamente o propósito dessa minha aula aqui hoje para vocês, na Semana do Técnico Rigol. Lembrando, ó, aqui embaixo tá o meu perfil no Instagram, para você que ainda não me acompanha, dá uma conferida lá no meu conteúdo, tá? Eu trago muita informação relevante para vocês. Mas voltando aqui para a aula, né? Estamos aqui com a placa ruim, aqui a placa boa eu vou deixar de lado por enquanto, para poder a gente analisar, belezinha? Voltando aqui para o esquema elétrico, o que eu faria hoje, Thiago Nerd, faz para analisar um aparelho como esse que não funciona touch e está com falha de pulso de boot alterado? E a gente tem um componente chamado Kraken aqui no nosso aparelho, que é justamente esse componentezinho aqui, ó, o 9600, tá? O 9600, que é esse componentezinho aqui, tá? É o nosso componente chamado de Kraken, tá? Tá em chinês aqui, mas a gente sabe o nome real desse componente chamado de Kraken. A gente tem uma malha, tá? Chamada IO E75 to Touch ID. Tá? Uma malha que faz o processo de ativação do touch através do cabo E75. Então, esse circuito Kraken tem uma malha que liga ao meu setor do touch, fera. A IO E75, que é meu cabo para Touch ID. Para quem não sabe, o Kraken é o gerenciador USB do meu dispositivo. Perdão, fera. Então, fera, aqui a gente consegue fazer uma análise rápida com o osciloscópio. Aqui ele manda um comando para mim, através daqui do meu Kraken, para poder fazer a validação do funcionamento do meu touch. E é bem simples a gente executar um teste como esse, de forma rápida e assertiva, para a gente saber se a gente tem a falha por aqui. Por que eu digo rápida e assertiva? Pessoal, iPhone 12 em diante mudou a forma de separar a placa. É uma solda mais dura, uma solda que a gente precisa ter uma certa destreza no manuseio. E ele não permite muitos erros, não permite muita separação e união. Não permite uma solda de baixa qualidade, uma solda de baixa fusão para a gente poder estar fazendo isso. Existem métodos que, através de ferramentas chamadas iSockets, que a gente consegue unir e separar board, entre aspas, para poder fazer teste. Só que é uma ferramenta um pouco cara e não é acessível para todos. Então a gente precisa ser certeiro no que a gente for fazer. Belezinha? Com a minha placa boa, a gente vai montar aqui um arsenalzinho para a gente poder fazer uma pequena análise, tá bom? Então aqui eu vou estar conectando um dock de carga original, tá? É fácil de conseguir, no Mercado Livre tem para venda, e em outros marketplaces aí a gente consegue para venda, ou algum fornecedor tem para venda, tá? Vou deixar ela aqui para conectar. Aqui do outro lado, em cima, eu tenho só uma fontezinha simples aí, um gerenciadorzinho USB, né, com 2 saídas, tá? Vou deixar aqui conectado. E aí a gente viu que temos a malha de validação, né, que valida lá o meu setor do touch através do Kraken, né, no gerenciador USB. Então eu vou deixar aqui pré-montado e basicamente isso, tá? Esse aqui é a sonda de prova do osciloscópio e agora o próximo passo que eu preciso ver aqui é no meu osciloscópio, tá? Então, a gente precisa fazer umas breve configurações aqui no osciloscópio, tá? Que não vai ser um assunto
muito aprofundado nas configurações, nas utilizações do osciloscópio, eu vou fazer só uma configuraçãozinha básica para poder a gente fazer essa análise. Então a gente vai colocar primeiramente a tensão que a gente vai estar trabalhando, tá? 50 milivolts, a gente vai trabalhar aqui com 1 volt, tá? Então 1 volt aqui, já vou deixar setado. E aí a base de tempo que eu vou estar trabalhando com ele é a base de tempo de 1 segundo. Que eu quero que ele trabalhe como se fosse uma espécie de modo RAW, não um modo que vai passar a informação na minha tela de uma forma um pouco mais lenta. Tanto que se eu colocar aqui, ó, 1 segundo, observa como é que começou a trabalhar o gráfico de uma forma mais devagar, beleza? Então, essa forma que eu vou estar analisando aqui com vocês. Então, basicamente isso. Vamos precisar do que aqui? Deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês verem. Vou precisar só conectar agora essa câmera aqui, conectar aqui, energizar a placa através do dock e começar a fazer essa análise aqui utilizando o osciloscópio, né? Então, para isso, eu vou selecionar o que aqui exatamente? Eu vou vir aqui no meu esquema elétrico, né? Lembra da malha que a gente acabou de ver? A gente vai estar colocando a sonda de prova direta aqui no FPC para poder fazer essa análise, tá? Para ver se vai ter o comando. Lembra que essa é a minha placa espelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono pino aqui que a gente vai fazer a verificação, tá? Como essa é uma placa espelho e eu já utilizo ela para aula, né? Eu já tenho ela basicamente no ponto aqui para a gente poder fazer essa análise, tá? Então aqui no microscópio eu vou contar até o nono pino. Já vou deixar aqui preparada para a gente poder fazer a análise, tá bom? Então a gente vai fazer uma análise aqui através dela, tá? O que eu preciso verificar aqui nessa minha board, né? Eu preciso verificar um comando que vai dar entre o meu ID, ou melhor, o meu Kraken ao meu setor do touch. Deixa eu voltar aqui para vocês. E aqui a gente vai ter aqui o osciloscópio passando aqui lentamente, e a gente vai apenas conectar agora aqui no nono pino e vai verificar aqui o comando que vai acontecer. Tá, eu acabei de conectar, bora verificar o que vai acontecer. Perdão, acabei soltando. Agora, pronto. Agora a gente vai conseguir ver, ó. Olha esses comandinhos que está dando aqui na minha tela. Esse vai e volta aqui de tensão é o comando de habilitação do meu Kraken do touch. Observa como é que é. Vamos aguardar mais um pouco para vocês observarem, tá? Eu coloquei 1 segundo para poder facilitar a visualização, tá? Então esse teste aqui já é o suficiente para verificar o funcionamento do meu setor do Kraken para o meu setor do touch, beleza? Vou executar, ó, vou pegar outra placa aqui e vou executar exatamente o mesmo teste. Vou desconectar aqui a placa espelho, né, onde eu peguei minha referência. Vou pegar por aqui, ó, vou energizar aqui minha placa. Tá? Do mesmo jeito, vou lá no pino 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui no pino 9 eu vou colocar também e vou verificar o que que acontece, tá? Tá energizada a board, tá? Board energizada, conectado, e a gente não tem comando nenhum, tá? Vou desligar a energia, ligar novamente. Cara, a gente não tem comando, zero aqui, significando que meu Kraken tá com defeito. Então, quais os testes que a gente executou aqui de forma rápida? Pulso de boot, já foi um indício, né? Um pulso de boot alterado, um pulso de boot acima, desde os iPhones 5S que a gente pega uma pré-avaliação por essa questão, né? Mas aí só vamos ter essa questão de Kraken dos 12 em diante. E aí a gente acaba tendo um norte de o que analisar, tá? Então aqui de forma afetiva, sestiva, cheguei à falha através do meu Kraken. Cara, então de uma forma rápida, você vê em minutos a gente conseguiu fazer a análise. Agora resta a gente fazer a solução do problema, que é fazer a troca desse Kraken. Então a gente vai precisar de algumas ferramentas para poder separar essa placa, belezinha? Essa placa aqui é a nossa placa ruim, então ele sempre vai estar tirando todas essas borrachinhas aqui, tá? Então, todas essas borrachinhas eu vou estar tirando, porque elas acabam dissipando o meu calor, dificultando que minha interpose aqueça. Então sempre vou tirar todas essas borrachas para poder executar o meu reparo, tá? Deixa eu pegar aqui um misturizinho. Então tudo que for de plástico, já que essa aqui é uma placa que não tem anteninha
nessa parte superior. Então, tudo que é de plástico dessa placa eu vou acabar retirando aqui, tá? Então, vocês viram que foi uma forma rápida de fazer essa medição. Cara, então isso aqui vai facilitar muito e reduzir muito tempo. Por que que eu digo isso? Imagina aqui. Deixa eu voltar aqui no esquema elétrico rapidinho. Medir tudo isso aqui para poder chegar à falha. Ah, vamos medir condução reversa. Vamos. Aí analisar todos esses pontos de condução reversa. Ah, agora a gente vai analisar, perdão, as tensões que vão estar alimentando. Ah, beleza, aqui vai ter a alimentação de 1.2 touch. Aqui vai ter as malhas de comunicações I2C. A gente vai ter mais malha de alimentação 1.8, 3V15. Enfim, a gente tem que analisar todos esses pontos. Cara, mas a gente fazendo análise bem diagnosticada, direta, aqui no nosso setor do Kraken, e a gente pegando essa análise, a gente já descarta muito tempo aí, né, para a gente poder fazer uma análise. A gente vai fazer aqui um teste. Vou tirar todas essas borrachas, né, vou tirar aqui todos esses pontos. Eu vou voltar aqui para a gente pegar a lâmina de bisturi nova. Gosto sempre estar aplicando aqui o álcool em cima dessas borrachinhas. A gente vai tirar tudo que a gente precisa tirar aqui, tá bom? Então aqui, cara, já matamos praticamente a charada. Vamos separar a board, vamos ver o comportamento aqui do Kraken numa câmera térmica para ver se ele está aquecendo, como é que está o comportamento no posto de boot, tá? Aqui vai facilitar nossa vida aqui na análise aqui da placa. E aí, se a gente solucionar mais esse problema aqui com a semana do técnico igual, é mais um conhecimento passado para vocês aí de forma gratuita. E é claro, segue lá a gente no Instagram, dá essa moral, se inscreve no canal do YouTube, dá essa moral, que aqui a gente está trazendo conteúdos aí com muito carinho para vocês. Beleza? Então, todas essas borrachinhas eu já tiro, para evitar que elas derretam, tá? Tem essa outra borrachinha aqui, também já vou retirá-la. E todas essas outras borrachas aqui também, tá? Ela é um pouquinho mais dura de remover. Posso remover aqui, claro, com muito cuidado. Estou utilizando aqui um bisturi. E a gente vai agora remover essa última peça de plástico aqui, que ela é prejudicial na hora da gente separar uma board, tá? Muito cuidado na hora de tirar essas borrachinhas. Se a gente tiver uma antena aqui, a gente não remove essa pecinha daqui, tá bom? Aqui do lado também a gente tem mais um plásticozinho. Se você tem outro método de trabalho, show, né? Então, tem diversas formas de a gente trabalhar. Geralmente não costumo dizer um jeito certo, um jeito errado. Eu costumo falar que cada um tem o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de agir, o seu jeito de trazer resultados positivos aí, para a gente poder analisar, chegar às falhas, resolver os problemas aí de uma forma bem direta, né? Uma forma bem profissional, sabendo o que está fazendo, nada de tentar sorte. Ah, professor, mas eu sei que se falhar touch, pode ser o Kraken que eu já troco logo. Tá, você está separando uma placa, às vezes um filtro desse abre, uma malha dessa fecha curto, e acaba tendo o funcionamento do aparelho, mas pode falhar o touch. E aí a gente tem que trabalhar de uma forma mais assertiva, né? Sem estar tentando a sorte. A gente vai analisar se a gente tivesse tido comunicação aqui nesses pontos, e a gente já descartaria possivelmente a falha no Kraken. Então a gente já acaba ganhando tempo, né? Analisando, medindo aqui de uma forma mais efetiva. Então esse aqui não foi diferente. Essas falhas não são tão difíceis de aparecer na bancada. Então muita gente não consegue analisar uma falha como essa, né? Não sabe onde começar a analisar, medir. E aí também já tirou aqui todas as borrachas, tá? Próxima ferramenta que a gente vai estar trabalhando aqui, pessoal, é uma ferramenta chamada de pré-heater, tá? Essa aqui ela trabalha separando a placa do aparelho. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais centralizado para vocês, tá? Ela aqui atinge uma temperatura de trabalho bem rápida. Então essa ferramenta que eu costumo trabalhar com ela já há alguns anos aí, já tenho ela aqui na bancada e gosto muito dessa ferramenta. Ela é uma ferramenta precisa, ela é uma ferramenta que possui também um cooler, né, que ajuda no processo de resfriamento e ajuda a gente a separar uma placa com um pouco mais de precisão. Existem diversos mercados, existem diversas técnicas, como eu falei para vocês, mas vai do como você está acostumado a trabalhar. Eu prefiro trabalhar com ela. Como é que eu faço para trabalhar com ela? Eu sempre afiro a temperatura dela. Então ela sofreu uma alteração.
Eu separo essas placas com 220, só que ela está com alteração de 20 e pouquinho, 21 graus a mais do que ela apresenta no display. Já está desgastada, já está bem trabalhada, a gente já usou bastante. Acaba com isso mesmo, né? Então eu tive que medir a temperatura dela para me trabalhar com a forma segura. A temperatura que eu vou estar utilizando para separar essa placa é 220 graus, tá? Essa placa aqui, a gente precisa ter um pouco de cuidado com ela. A gente não pode passar muito tempo aquecendo, senão a gente acaba tendo problemas. Então, para minimizar os problemas, um dos segredos que eu gosto de estar utilizando aqui na hora de separar essa placa é trazer uma forma mais tranquila, tá? Muito cuidado com o parafusinho que fica aqui. Então é bom sempre estar removendo o parafusinho que fica aqui. E aqui a gente vai trazer para vocês aqui uma forma legal de separar. Quando o meu termômetro que está aqui na tela atingir a temperatura de 150, 160, 170 graus, é hora de eu estar colocando ela aqui para poder aquecer. Tá? Eu evito de dar muito aquecimento nessa placa, eu evito de ter problemas aqui. Belezinha? Então, quando chegar no mais ou menos uns 160, 170 graus, que vai estar na faixa de 150, vai estar na faixa de 170 graus, 170 na faixa de 190. Tá dando para entender a matemática aqui por conta dessa alteração que minha separadora tem, né? Então eu venho, vou colocar ela dessa forma e de forma leve vou aplicar aqui um pouco de fluxo, bem na parte entre a união das bordas, tá? Por que eu tenho que separar essa placa desse jeito? Tem diversas formas, você pode separar no canhão, pode separar qualquer outra marca de pré-heater, vai da forma que você está acostumado a trabalhar, né? Eu prefiro trabalhar de um jeito que eu já tenho prática, já tenho as manhas, eu vou aplicando um pouquinho de fluxo para poder gerar esse aquecimento. Para poder me auxiliar e não subir tanto essa placa, chegou a 220 graus, eu vou segurar aqui um pouquinho. Vocês observarem aqui em cima a gente tem um cronômetrozinho, tá? Esse cronômetrozinho regressivo, ele serve para poder desligar a minha separadora quando atingir esse tempo. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho, passou-se 20 segundos, vou esperar passar os 30 segundos e vou começar a verificar se essa minha borda já está solta. Não posso passar ela muito tempo aquecendo, senão posso estar danificando ela permanentemente. Então, vou começar a fazer a introdução justamente nesse setor, e aqui já vou começar a observar que ela já está separada, tá? Então, vou deixar sempre a CPU virada para cima, belezinha? Vou deixar resfriando. Aqui eu posso tirar também aqui dessa base para poder resfriar de uma forma mais efetiva. Eu posso deixar assim que o calor não vai ser tão agressivo, tá? Depois eu vou precisar unir essa board. E aqui está a análise que a gente vai precisar fazer, o que eu quero que vocês observem, tá? Então eu vou deixar essa placa de lado. Vou fazer a limpeza aqui, vou esperar ela esfriar mais um pouco para poder a gente ligar essa placa, né? Então, aqui vou limpar ela aqui um pouquinho, tirar essa massa térmica que a gente tem. Eu vou pegar aqui um papelzinho de toalha para não sujar tanto a manta. Então, vou botar aqui um papelzinho de toalha para vocês verem, tá? Deixa eu limpar. Deixar ela aqui já bem limpinha, tirar toda essa sujeira enquanto ela esfria, tá? Eu gosto sempre de trabalhar com a placa realmente bem limpa. Vou conferir aqui depois se ela está ligando direitinho. É só dar uma esfriada. Vou verificar se a gente vai ter o resfriamento e funcionamento dela de forma correta. Se a gente não danificou na separação. É muito importante a gente sempre estar testando em todos os aspectos para saber se a gente teve algum problema ou não aqui. Deixa eu colocar a tela para vocês verem aparecendo maçã. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho o zoom. Vou botar aqui a tela para vocês verem se vai dar maçã ou não, tá? O pulso de boot permanece o mesmo, caracterizando a falha do cara A, e o aparelho aqui ligou, belezinha? Agora a gente vai fazer aqui um pequeno teste para vocês observarem um detalhe, tá? Vou trazer aqui para vocês aqui uma câmera térmica para poder a gente analisar juntos aqui o processo de aquecimento da peça. Precisa observar o que acontece
quando essa peça acaba danificando, tá? Deixa eu trazer aqui o PC. Pessoal, essa aqui é a imagem da câmera térmica. Vocês podem observar, minha placa já está fria, já está praticamente temperatura ambiente. Os pontos que está dando, pontos de aquecimento, está dando a temperatura aqui para a gente de mais ou menos 27 graus, que é a temperatura que está aqui no nosso ambiente. Vou dar só um pequeno pulso de boot, vocês já podem ver, ó, que o componente já acende, tá? Mostrando que ele está com uma falha. Então, a gente consegue ver, observar o comportamento dele chegando um pouco a 32 graus, 33 graus. Tá? Essa temperatura não seria o suficiente para a gente derreter um breu, né? Para a gente derreter a evaporação do álcool, né? Cara, a temperatura está bem baixa, a variação de temperatura é pouquíssima ocasionando aqui a falha, tá? O aparelho, apesar de ligar, a gente precisa da validação desse componentezinho, desse circuito, para poder a gente ter o funcionamento correto aí do nosso aparelho, tá? Então a gente chegou aqui a falha, tá aqui o componente que está ocasionando. Deixa eu mostrar para vocês o microscópio. É justamente esse aqui, né? Placa intacta, primeira vez que está sendo aberta. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui na hora de executar as tarefas. Observa que minha solda, galera, não saiu aquela solda feia, né? Aquela solda opaca, apagada, tá? Então essa é uma solda legal, que a gente vai conseguir fazer um preenchimento na hora que eu for unir aqui para poder entregar para o meu cliente. Creio eu que não vai dar tempo de mostrar para vocês aqui na nossa aula, mas eu vou estar tentando trazer o máximo de informação possível aí durante esse conteúdo que a gente vai estar trazendo aí para vocês. Belezinha? Então, componente achado a falha, medido com o osciloscópio, trazendo os resultados aí fácil e rápido para a gente estar solucionando. Então, vamos fazer agora a remoção dele aqui da nossa placa, tá? Vou estar utilizando aqui um pouquinho de fluxo da marca, não sei nem se pode falar, mas vou falar, MTech, né? O fluxo que eu gosto de estar trabalhando. E aí eu vou estar tirando aqui com estação de ar na temperatura de 380 graus, vazão de ar no 90. Eu estou utilizando a Quick 861 Pro. Então eu vou fazer aqui um processo de aquecimento, não posso demorar muito aqui para poder retirar esse componente. Vou sempre procurar uma posição que fique mais confortável, já que bem aqui, ó, é minha PMU, né, meu gerenciador de energia do aparelho, aqui que recebe as limitações das malhas primárias e faz a distribuição para todo o aparelho praticamente, né, pelo menos para a parte lógica, na grande maioria. Um pouquinho mais de fluxo, fazer aqui o aquecimento. Fazer aqui a pinçagem do componente. Eu vou fazer aqui a remoção. Foi removido. Então o componente já retirado do lugar, tá? Então, para facilitar aqui minha vida, eu já deixei um circuito preparado para a gente soldar no lugar, mas a gente não vai acabar soldando ele de uma vez. A gente precisa dar uma geralzinha aqui na nossa placa aqui, tá? Então a gente vai colocar um pouquinho de fluxo. Vou colocar um pouquinho de solda em pasta, bem pouco mesmo, só para me trocar essa liga, porque aqui a liga que a gente tem é um pouco mais dura, né? A gente vai estar trabalhando com a liga de 183 graus, e é justamente a mesma solda que eu vou estar utilizando para unir essas boards, depois aí que a gente terminar todo esse processo do reparo. Então a gente vai limpar essa ponta desse ferro. Botei um pouquinho de fluxo, botei um pouquinho de solda, vou nivelar essa solda, trocando essa liga e mantendo a liga com uma fusão um pouco mais baixa. Tá? Vocês observam que eu botei bem pouca solda. E aí eu estou preparando aqui toda a placa para poder receber um novo componente. Tá? Só tirar esse excesso dessa solda que acabou ficando em cima. Aqui vai de técnico para técnico. Tem técnico que não tira esse excesso da solda. Tem técnico que gosta de deixar a placa bem limpa. Deixa eu dar uma preparada melhor aqui, para tirar só essa sujeirinha aqui de cima. E essa solda que acabou unindo aqui, tá, galera? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Acabou
unindo aqui um componente com o outro e acabou ficando um pouco mais solda, tá? Vou tirar meu componente que eu já preparei aqui, vou deixar de lado. Venho com minha malha de soldadora. E vou tirar todo esse excesso aqui, tá? Com todo cuidado pra gente evitar danificar o aparelho, danificar o serviço que a gente já fez. Vai estar trabalhando de uma forma mais... tentar trabalhar de uma forma mais precisa, tá? Vou aquecer aqui para poder tirar todo esse excesso. Belezinha? Então tirei o excesso. E agora eu vou dar uma nivelada aqui nessa solda. Deixa eu pegar outro pedaço de malha. Essa malha que eu estou trabalhando não é tão boa. Mas dá para trabalhar, né? A outra acabou, estou aguardando a reposição. Aceito patrocínios também, tá? Quem quiser me enviar. Deixa eu dobrar essa malha no meio, porque ela acaba abrindo fácil. Então, geralmente, quando ela abre muito fácil assim, eu prefiro trabalhar com ela dobrada ao meio para evitar que ela acabe se espalhando demais, tá? Então, só dar uma nivelada, tirar essa solda aqui, esse capacitor. Belezinha, esse lado já foi. Deixa eu virar a placa na posição que fique confortável para mim. Né? Então, vou virar aqui dessa forma. Belezinha, tirando todo o excesso da solda para não me atrapalhar na hora de soldar. Belezinha. Vou dar só mais uma limpeza. Vou ver se eu preciso fazer mais alguma coisa, tá? Só a placa esfriar mais um pouco. Paninho de microfibra. Vamos tirar aqui todo o excesso da sujeira. Belezinha que tá o suficiente para a gente trabalhar, tá, galera? Como a gente tem um tempo apertado, não dá para caprichar muito aqui no processo de soldagem, né? Mas tá ótimo aqui. Esse meu novo circuito tá muito bom, tá? A gente não vai ter problemas aqui com o processo de soldagem, tá? Tá tudo no nívelzinho bacana. Vou verificar só a posição correta do meu componente. Né? Vou colocar um pouquinho de fluxo. Deixa eu abrir aqui no meu programa, só para ver. Posiçãozinha correta, para a gente não soldar errado. Belezinha. Então, placa dessa forma. Beleza. Então, vou pegar aqui meu circuito. Opa. Nessa posição. A gente vai colocar assim. Vamos? O componente posicionado. Agora a gente só vai finalizar o processo de soldagem, tá? Esse componente cheio de sucata, não sei se está 100%. Já fiz o rebalo, já deixei preparado para a gente poder fazer a análise. Já suspeitava desde o princípio que a falha estava aqui. Pronto, componente no lugar. Só dar uma esfriadinha para a gente poder testar para ver se o pulso de boot normalizou. Depois testar no osciloscópio para ver se a gente vai ter a avaliação. Lá nos ajustes, ver se está tendo o funcionamento correto da minha placa, né? Então, vamos fazer todos os testes possíveis aqui para poder a gente garantir o funcionamento dessa placa para o nosso cliente. Pelo visto, eu não vou conseguir fazer o processo de união para vocês verem, mas fica para outro conteúdo aí, processo de união. O importante é ver a utilização de ferramentas de precisão como a da Rigol para poder a gente ter medidas rápidas e eficientes, né? Então deixa eu tirar tudo isso aqui de cima. Vamos ligar e verificar se meu pulso de boot normalizou, se continua operado. Belezinha? Então,
Vou botar aqui para a fonte. Vamos lá, liguei aqui. Pulso de boot de 100, 70, tá ótimo, né? Normalizou. Bora observar na câmera térmica se a gente vai ter aquecimento do componente ainda. Vamos ver, cadê? Câmera térmica, tá aqui. Vamos PC, tá? Vou dar o pulso de boot aqui agora. Normalizado, sem aquecimento, tá? Pulso de boot normalizado, sem aquecimento. Bora ver agora se a gente vai ter aquele comando no nosso osciloscópio da Rigol. Já vai ter pelo menos a tensão lá presente, tudo certinho. Vamos lá para o osciloscópio. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, belezinha? Então vamos lá. Vou colocar aqui no pino 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui o nono pino. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, ó, conectei aqui. Tá? Observa aí como é que tá o trabalho no meu osciloscópio. Belezinha? Então, padrão de funcionamento, procurando, né? Certinho, já mudamos aqui o jogo, né? O jogo já virou, tá? Ó, conectadinho, tudo bonitinho. O jogo já virou aqui pra gente, tá? Então, já temos o funcionamento. Bora verificar agora se o touch vai funcionar normal, tá? Vamos colocar aqui a nossa tela. Deixa eu só dar uma leve organizada aqui em cima da minha bancada. Vamos fazer aqui a ligação da tela. Opa, prontinho. Vamos ligar aqui no nosso iPower. Vamos esperar da maçã. Belezinha, maçãzinha aqui presente. Olha aí, meu setor do touch de volta ao funcionamento normal, fera. Então, trouxe aqui análise, bora fazer só um pequeno resumo aqui do que a gente precisou analisar. Cara, foi rápido, tá? E se fosse sem eu estar explicando para vocês, mostrando para vocês, seria mais rápido ainda, tá? Porque a gente precisa parar para falar para vocês, fera. Então, se liga, o que a gente chegou aqui para a gente analisar? A gente pegou um telefone que aparentemente falhava touch, né? Então a gente já aprendeu inúmeras coisas aqui, né, na análise, com diagnósticos, trazendo um software de mapeamento, para a gente trazer os resultados positivos aqui para o nosso aparelho, né? Então a gente já descobriu aqui de como fazer esse tipo de análise. Então, começamos lá com uma placa espelho só para mostrar para vocês a diferença. Então vocês já sabem como é que tem que ser o comportamento daquela malha iOS 7.5, né? Nesses aparelhos 14 Pro Max, 14, 14 Pro, 14 Plus, tudo vai funcionar com essa ideia, tá? Então tudo tem um funcionamento realmente parecido, belezinha? Então análise 1, ok. Fizemos todo o processo de verificação. Verificamos que a gente não tinha validação, chegamos à conclusão que o pulso de boot também, né, esqueci de falar, alterado, acabou ajudando a gente a entender, a diagnosticar, e a gente consegue ver e trazer esses resultados positivos aí para análise. Analisamos todos esses pontos, beleza, tudo bateu mais do que certo, e depois a gente foi fazer o quê? Fazer o processo de separação da placa. Eu mostrei para vocês como é que eu separo a placa aqui de forma segura, mostrei para vocês aqui também o processo na câmera térmica para vocês verem o comportamento e como é que ficava esse componente após a gente dar esse processo de pulso de boot, né? A gente já viu o processo alterado, consequentemente ele teve um efeito Joule, um efeito de aquecimento daquele componente, já chegando, batendo o martelo, já sabendo qual componente trocar de uma forma assertiva, com análises rápidas e proveitosas aí para trazer resultados positivos para você, fera. Então, estamos no nosso horário praticamente, gostaria de agradecer ao time faixa preta de professores que esteve aqui presente,
durante essa semana, né? Ainda tem mais uma aula aqui depois da minha. Foi muito proveitosa a semana conversando e apresentando e vendo o conteúdo de todos os professores. Fiquei muito feliz em ver os outros professores também que trazendo resultados positivos e assertivos para a bancada de uma forma rápida e objetiva, analisando e trazendo os resultados certeiros. Muito obrigado também ao pessoal da Rigol, Bruno da Rigol, cara, que abriu as portas dessas ferramentas fantásticas, o pessoal da RCBI, que sempre me atende super bem. Obrigado ao Rodolfo, ao pessoal faixa preta na eletrônica. Cara, muito feliz aí pelo convite e estar presente esse ano aqui com vocês na Semana do Técnico Rigol. Espero que esse conteúdo te agregue, te auxilie, te abra a mente para trazer ferramentas legais, ferramentas poderosas para a tua bancada. Sei que não é fácil no começo, não é fácil para ninguém. Já tive dificuldades em ter ferramentas boas. Graças a Deus hoje eu trabalho muito, consigo ter as ferramentas que eu preciso para ter aqui na minha bancada. Nada de achismo, trabalhando na certeza e sendo expert nas análises. Belezinha, fera? Tamo juntos, muito obrigado e fica com Deus, tá? Até mais!